autor defende desse livro aqui, o Matt Abrahams, que a simplicidade na estrutura da fala ajuda a aprender a atenção. Quando você ensina storytelling, também parte dessa ideia de manter tudo simples e direto ao ponto. Agora, realmente entrando assim na parte de storytelling, como você trata isso? O que você entende sobre isso aqui, sobre essa simplicidade da estrutura da fala? Interessante. Antes de falar de storytelling, vamos falar de simplicidade, Sim. porque isso é um dos principais elementos de uma boa comunicação e a galera, digamos que, complica desnecessariamente. Tem um mito que permeia a cabeça das pessoas de que se eu falar difícil, as pessoas vão me ver como culto, inteligente, sábio, autoridade. E aí você percebe, cara, mas o Giovanni tá falando um monte de coisa aqui, eu tô achando bacana, tô entendendo, eu acho que ele tem autoridade, e eu não tô falando nada difícil. Qual que é a moral da história aqui? Tem uma sigla em inglês que é bem legal, que é o KISS, regra KISS. Keep it simple, stupid. Que se a gente fosse traduzir, seria algo como seja simples, cabeção. E essa regra KISS, ela surgiu no contexto da engenharia de guerra, porque eles perceberam que sistemas, por exemplo, de naves, de aeronaves e tudo mais, sistemas de engenharia, quanto mais simples for, melhor a tendência de não dar erro na hora de pressão. Então, se o negócio é muito complexo, não é intuitivo, aí ferrou. Agora, se o negócio é simples, é intuitivo, na hora do vamos ver, a chance de dar certo é melhor. E por que a gente complica a nossa fala? Por isso que o meu maior esforço como comunicador, deve ser o seu maior esforço também, seja simples. Simplesmente fale da forma mais clara que você puder. Se você puder falar com menos palavras, com uma palavra mais fácil, fale dessa forma. Os meus métodos eu tento simplificar ao máximo. Você citou aí um dos métodos que eu criei, os 3 Cs da comunicação. Sim. Não é os 20 Ps da oratória, não é os 3 Cs. Porque você sabe, né, que tem os lançaram lá os 4 Ps, né? Ponto, preço, produto, propaganda. Aí depois, não, é os 8 Ps agora. E aí vai depois, só aumentando. Não, os 10 Ps. Aí os caras foram aumentando os Ps. Não é os 10 Ps da oratória. São os 3 Cs. Os 3 Cs. Gente, você só precisa de 3 Cs. Clareza, confiança e convencimento. E a gente vai simplificando e vai ficando muito fácil de entender. As pessoas compram o que elas entendem o que é fácil. Qual foi a última vez que você viu uma palestra, um curso, um treinamento, que você falou assim, caramba, eu adoraria que eu não estivesse entendendo isso, eu adoraria que fosse mais difícil, mas eu tô entendendo tudo. A gente ama o que é simples, então por que a gente complica? Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos para storytelling. Se você se tornar um mestre contador de histórias, você vai se tornar extremamente persuasivo. Existe até mesmo o storytelling, que é a arte de vender com histórias, criar narrativas milionárias. Quem domina isso aqui está realmente em outro nível. E dentro de storytelling tem um assunto que pouquíssimas pessoas estudam e falam sobre, que são estruturas possíveis dentro de uma história. Vocês com certeza já ouviram falar da jornada do herói. Então a jornada do herói é uma estrutura. E só se fala dela. Tem outras estruturas. A vitória do vira-lata, a grande descoberta, não tinha uma solução, então fui lá e fiz. E quando você começa a entender, caramba, peraí, criar uma história, eu posso ser um artesão de histórias e criar um negócio que se conecta no cérebro límbico da pessoa para emocionar. A Pixar faz isso. Sim. Olha só que interessante. A gente ama os filmes da Pixar. Ratatouille, Os Incríveis, Up... Meu Deus, Carros, Monstros S.A. É um melhor que o outro. A gente não consegue escolher qual que é o melhor. Quer saber um grande segredo da Pixar, de storytelling? Todos os filmes seguem o mesmo roteiro. Absolutamente todos os filmes. Que roteiro Entendi. é esse? Era uma vez, todos os dias, até que então, e por causa disso, e por causa disso, e por causa disso, até que finalmente... E desde então, olha só que interessante. Era uma vez, apresenta o mundo comum. Então, isso aí é uma simplificação da jornada do herói, do Joseph Campbell. Era uma vez, apresenta as regras do mundo comum e como que é a vida do personagem principal. Todos os dias, vai mostrando essa rotina. Até que então, algo acontece, chamado para aventura. O nosso protagonista é tirado do caminho normal dele e levado para uma coisa diferente. E por causa disso, e por causa disso, e por causa disso, são os pontos da trama que vão levando ele a seguir esse caminho. Nesse caminho, ele encontra aliados, ele encontra um mentor, ele ganha objetos, ele aprende habilidades novas, ele supera desafios. Até que então, não.
Até que finalmente é o clímax, então é aquela grande provação, é o desafio maior que tem, sabe, o ápice do filme. Será que o herói vai conseguir ou não? Será que o Luke Skywalker vai conseguir destruir a Estrela da Morte? Então, até que finalmente, e desde então, é como que a vida depois que passou essa jornada, que ele muitas vezes volta para o mundo comum, só que ele não é mais o mesmo. Então ele se transformou ao longo dessa jornada. Então, absolutamente todo filme da Pixar que você for ver segue esse mesmo roteiro. Então, storytelling é sobre simplificação também. Legal. Uma coisa que o Matt fala também é sobre a capacidade de... Estou discorrendo mais do livro agora. A capacidade de pensar em blocos, que isso ajuda muito na estruturação mental para você falar como você estrutura os seus pensamentos em blocos. Show. Eu tenho uma máxima que eu gosto de ensinar que é: decore a estrutura e aprenda o conteúdo. Você quer a grande fórmula para você esquecer o seu discurso, a grande fórmula para você ter branco é decorar. Se você quiser decorar palavra por palavra, 99% de chance de você esquecer. Por quê? É impossível? Não é impossível. Os atores decoram as suas falas, mas precisa de muito trabalho. A vida do ator é atuar, ele tá lá cheio de ensaio, cheio de ensaio, cheio de ensaio. Se você não vai colocar o mesmo grau de tempo e energia que o ator coloca para decorar e conseguir falar com emoção sem soar mecânico, então não decore. Tem um livro até do Chris Anderson, que é o presidente do TED. E, curiosidade, vocês sabem o que significa TED? Não. Tecnologia, entretenimento e design. Sabia dessa? Já vai poder levar pra casa. Qual que é o nome da sua esposa? Natália. Natália. Você vai chegar pra Natália hoje e falar assim: Natália, sabe o que é TED? Ela falou assim: a transferência bancária. Não, o TED lá do TED lá dos Estados Unidos, aquele ciclo de conferência e tudo mais, sabe o que significa? Não. Tecnologia, entretenimento e design. Aí vai falar: caraca. Você tá melhorando, meu amor. Aí você vai além, Foi o podcast de hoje já. Aí você vai além, você fala assim: sabe por que chama isso? Porque nasceu em 1984, numa época de muita efervescência entre essas três áreas. Então, foi o ano que foi criado o CD, foi o ano que foi lançado o primeiro Macintosh, e daí tava tendo tanta ebulição de tecnologia, entretenimento e design que se confabulou, uma palavra bonita essa, que se criou um ciclo de conferências para colocar os especialistas dessas áreas em contato para gerar novas inovações. Mas desde então o TED evoluiu e se tornou uma plataforma para compartilhar qualquer ideia que vale a pena ser compartilhada. Mas o Chris Anderson, voltando, ele fala uma coisa muito interessante. Decorar ou não decorar? Eis a questão. Ele fala: não existe resposta certa, faça o que é melhor para você. Só que quando você for decorar, você tem que ter certeza que você vai conseguir passar do Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é aquele momento que tá nítido que tá decorado. Tá decorado, você tá meio que lendo um teleprompter na tua cabeça, a galera percebe isso porque tá mecânico. Ele fala assim: quando que você sabe que você decorou do jeito certo? Quando você consegue falar a sua palestra, por exemplo, você decorou a sua palestra. Falar a sua palestra lavando louça e você falando ela na velocidade 2 com a TV alta ligada. Então você tá lavando louça, fazendo uma atividade. A TV alta ligada, uma distração. E você consegue falar na velocidade 2, ou seja, mais rápido do que é a velocidade normal. Então quando você for falar na hora, você vai conseguir trazer emoção e tudo aquilo. Só que isso é difícil, isso demanda trabalho. Qual que é o jeito mais simples e fácil de fazer? Gente, decora a estrutura e aprende o conteúdo. Eu palestro sem slides. Por que eu palestro sem slides? Porque eu aprendi isso. Eu já dei palestra de 8 horas seguidas sem slide. Sem nenhum tipo de esboço, nada. Zero. Por quê? Porque o esboço tá na minha cabeça. Eu tenho 1 milhão de estruturas dentro da minha cabeça. Então vamos lá. Os 3 Cs da comunicação. Vamos falar de clareza. Aí eu ensino sobre clareza. Por quê? Porque eu aprendi sobre isso. E a estrutura é muito fácil, não tem como esquecer. Clareza, confiança, convencimento. Eu posso falar mais ou menos de cada assunto, conforme o tempo. Eu tenho várias estruturas. Que é uma outra estrutura que eu criei. O método do FBI e da CIA para falar bem em público. O método do FBI e da CIA para falar bem em público. FBI, flexibilidade, bom humor e interação. CIA, canais de acesso, imaginação e autenticidade. Aí eu decoro essa estrutura, falo sobre cada ponto do meu jeito, de modo assim bem fluido e espontâneo, porque eu aprendi muito esse conteúdo e a prática você vai ficando melhor. E pronto, esse é o segredo. Decore a estrutura e aprenda o conteúdo. Que legal, hein? E a gente, quando eu prego, a gente prega, porque a gente está envolvido com a igreja,
A gente guarda tudo muito bem de cabeça, mas sempre deixamos um esboço ali, levo o tablet, deixo Mas ali. tudo bem deixar. Coloca ali os tópicos, a história que você não pode deixar de contar em cada Isso. tópico, um versículo muito importante que você quer falar ipsis literis. Exatamente. Então tá tudo bem ter um roteirozinho. Não é Não é nenhum ruim, crime. não. Ainda mais numa pregação. Sim. Você tá ali, daí você se liberta do púlpito, você vai no flow, você caminha, você desce do palco, você faz um monte de coisa. Daqui a pouco já voltou, já deu uma bisoiadinha ali. Então, isso é normal.